grandes do que ajudar canais que estão engatinhando, né? Raquel Lopes, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez, além de ser membro do canal, ajudando aí com mais contribuições. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente, não deixe faltar no seu lar. Vamos continuar então, meus amigos, vamos rodar a pauta. Agora vamos falar sobre o nosso querido Daniel Silveira, que assim como muitos outros patriotas, ainda continua preso a mando do ovo que tudo vê, né? Daniel Silveira paga multa à justiça e volta a pedir regime semiaberto. A multa foi paga com dinheiro doado por apoiadores de Daniel Silveira. Advogado pede progressão de pena novamente após pagamento da multa. Nós falávamos exatamente sobre isso no dia de ontem, né? Ontem a gente começou a falar sobre isso. O Fábio até comentou que não tem, eles fazem a multa justamente para ele não conseguir pagar a multa, para ele continuar preso. Já cumpriu boa parte da pena. Foi rejeitado o pedido de progressão de pena dele para ele responder em liberdade. Claro, né? O cara pegou na veia do ovo que tudo vê e ele foi pro pessoal, né? Coisa que um juiz não deveria fazer, né? No caso, ele não é juiz, mas está na posição, na cadeira e com a toga de juiz. Então, ele não poderia fazer isso. Queria saber a sua opinião, Bernardo, sobre todo esse rebuliço, Daniel Silveira, que agora pagou esta multa. Será que ele estará solto nas próximas horas ou nos próximos dias? A gente sabe que quem está à frente desses casos aí é justamente o vingativo tirano, né, meu amigo? Pois é, Mário, eu tenho um pouco de dúvida a respeito disso, porque, primeiro, alguém perguntou aqui no chat, né, para onde vai essa grana, né, que foi a Zinha Capello, né? Pagou a multa, ok, mas para onde vai a grana? A grana deve ir para um saco sem fundo, né? A gente não tem essa transparência, mas vamos lá, ele paga a multa, que não é uma fiança, é uma multa que ele tomou, pelo que mesmo? Qual é o crime que o Daniel Silveira cometeu de tão grave que meteu ele na cadeia? Tem 1 ano e meio que ele está preso. Desde 1º ou 2 de fevereiro do ano passado, logo depois que acaba o mandato dele como deputado federal. Qual é mesmo o crime que ele cometeu? De bater com um gato morto nos ministros do STF. Porque essa foi a fala dele. Foi uma fala infeliz, amparado pelo artigo 53 da Constituição Federal. Ele estava de posse de um mandato político como deputado federal, onde o artigo 53 da Constituição Federal preconiza dar a qualquer parlamentar, seja ele deputado federal, seja ele senador, seja ele deputado estadual e seja ele vereador. O artigo 53 não é de um livrinho esquecido, não, da Constituição Federal, que foi aprovada na Assembleia Nacional Constituinte em 1988 e promulgada. Este artigo 53 diz que é um direito de qualquer parlamentar representando um povo que o elegeu com voto do povo, de emitir quaisquer opinião. Quaisquer não é algumas coisas, é tudo. Ele pode falar o impropério que for. Está amparado na Constituição. Mas, no Brasil, já tem algum tempo, a Constituição tem sido frontalmente declarada inconstitucional. Parece que nós temos uma Constituição inconstitucional, porque o que está escrito lá não está valendo. Agora, será mesmo que mesmo pagando, até porque pagou a multa, mas vamos lembrar que ele recebeu o indulto da graça de Bolsonaro. Estava preso, Bolsonaro indultou, ato exclusivo de um presidente da República eleito com 59 milhões de votos. Ato exclusivo de indultar, assim como Dilma Rousseff indultou o José Dirceu em 2014, indultou Valdemar da Costa Neto em 2014,
indultou o Roberto Jefferson em 2014, 31 de dezembro. Assim como Lula deu também indulto para Cesare Battisti no apagar das luzes do segundo mandato dele, em 31 de dezembro de 2010. Esses indultos valeram. Cesare Battisti, terrorista. Um terrorista italiano que matou compatriotas seus na Itália, fugiu para o Brasil e foi indultado por Lula. O indulto da graça que Bolsonaro deu para Daniel Silveira no outro dia, após o fim do mandato do Daniel Silveira, o STF anula. Então, nós temos aqui uma justiça política, que não é justiça, porque ela tem viés. Nós temos aqui uma justiça que condena uma senhorinha que estava com Bíblia na mão, uma vovozinha que estava orando pelo Brasil. E aonde está mesmo aquele cara que derrubou o relógio? Aonde está esse cara? Aonde está o cara que bateu nos vidros do Palácio do Planalto e quebrou todos os... Quem é esse cara? Por que a Polícia Federal não vai investigar isso? Não vai atrás disso? Não. Enquanto isso, um deputado federal foi preso. E o pior, sabe, Mário, eu ainda fico revoltado. 364 outros deputados federais mantiveram a prisão do Daniel Silveira. Lembra dessa votação? 364 covardes. Exato. Então, eu acho, infelizmente, quero estar muito errado. Eu desejo estar errado. Mas não espero coisa boa, não. Meu amigo, eu costumo dizer que você falou aí, né, do crime. Qual o crime que Daniel Silveira cometeu, né? Eu posso te falar que um cara esses dias bateu na criancinha, no bebezinho do Alexandre Moraes, no aeroporto de Roma. Vocês se lembram disso? Lembro. Deu um belo de um tapa, né? Esse sim agrediu fisicamente. Só que quando soube-se que ele fez campanha para o Lula, de repente essa história evaporou. De repente, tudo foi resolvido. Eles estão em liberdade. De vez em quando você ouve uma faísca aqui, uma faísca ali sobre esse assunto, mas o cara tá solto, né? As pessoas que agrediram o filho dele estão soltos, porque até hoje nós não temos imagem dessa agressão, né? A gente tem que acreditar na história dele. E aí um deputado federal, na época deputado, xinga, de longe aqui, não cometeu o crime, apenas falou. Está preso até hoje, sem possibilidade de ser solto e cumprir a sua pena aqui fora, se é que houve crime. Pelo entendimento do então juiz, houve um crime bárbaro e esse cara é um perigo para a sociedade brasileira, ele não pode estar solto, assim como as velhinhas com Bíblia na mão, são um terrível perigo para a sociedade. É o nosso Brasil caminhando para o buraco. Eu tenho um trecho aqui, meus amigos, do Dr. Paulo Faria, que está à frente, antes de passar para o Fábio, para a gente analisar mais um pouco aqui, para esquentar o nosso debate aqui. Olha só, Dr. Paulo Faria participou da Rádio Auriverde do nosso amigo Pitoli e falou sobre este caso. Quais serão os procedimentos a seguir para tentar a liberação do Daniel Silveira? Vamos ouvi-lo. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes e vintes, né, que assistem a Auriverde pelo YouTube. Eu agradeço, assim, de coração mesmo as palavras e é só gratidão, né, porque é mais uma etapa vencida. Essa é uma etapa importante, porque lá atrás, quando nós começamos a campanha, e você e a Auriverde foram fundamentais nisso, que nós lançamos aqui, e nada melhor do que dizer que nós conseguimos chegar ao objetivo que era, inicialmente, ajudar a família do Daniel Silveira, que nós conseguimos, e também, principalmente, juntar o valor para pagar a multa. Porque lá atrás, eu já esperava, eu já via
o futuro de que ele iria fazer exatamente isso. Porque eu havia pedido que ele fosse isentado da multa, porque ele é hipossuficiente. Existe uma jurisprudência recente do STF, inclusive, que dispensa aquela pessoa que não tem condições de pagar a multa. E também pelo valor dos bens que ele foi sequestrado, né? Porque além de ser sequestrado pelo Estado, também seus bens foram. E aí eu pedi a compensação, que é um instituto que tem no Código Civil, que é possível. Porém, a terceira opção seria exatamente o pagamento da multa para não ter mais subterfúgio ou uma desculpa esfarrapada para poder deixar o Daniel, e hoje está fazendo 87 dias, além do prazo legal, para que ele progrida. Só deixando claro, Alexandre, que não existe nenhuma previsão legal para condicionar uma pessoa a pagar qualquer multa para ter a progressão de regime. Se você ler o artigo 164 até o 170 da Lei de Execuções Penais, basta fazer uma simples pesquisa no Google, você vai ler que não existe, só existe na cabeça daquele sujeito, porque ele impõe uma perseguição pessoal. Ele disse textualmente, e Augusto Nunes aí é testemunha disso, que iria sufocar, estrangular financeiramente o Daniel. E ele conseguiu não só o Daniel, mas também a esposa, porque eles não têm como se manter, porque não tem como movimentar nada. E aí foi lançada, eu ofereci para poder arrecadar esse valor, para poder, primeiro, ter um pouco de dignidade, e segundo, ter o valor para pagar a multa, que graças a Deus nós conseguimos pagar a multa, que eu chamo de resgate. Agora falta só soltar o refém. Queria passar só esse trecho. O vídeo está no canal Rádio Auriverde e é um vídeo extenso, muito bom. Aí a explicação, né, de começo do nosso querido Dr. Paulo Faria. E eu digo para vocês, olha só, ele falou exatamente o que o Bernardi falou aqui para nós, né? Não é uma fiança. Ele não está pagando para o Daniel ser solto. Infelizmente, eles estão pagando apenas a multa. Agora, vai dar boa vontade, eu não sei se isso tem no dicionário do Moraes, mas vai dar boa vontade dele agora analisar e conceder essa progressão de pena. O que você acha disso, Fábio? Cara, se existe algo de bom que o Alexandre de Moraes, né, o cabeça de ovo, está fazendo no Brasil, é fazer com que a população comece a ler sobre as leis, né? O Xandão está sendo o maior professor, né, de leis no Brasil, quer dizer, o professor ruim das leis. Porque o que acontece? O Brasil é o país que tem mais advogados do mundo. E agora todo o povo brasileiro começa a ler. Por exemplo, eu peguei aqui para dar uma lida, né? Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então vamos lá. Digamos que o Daniel Silveira não fosse um deputado, e ele falou aquele montão de besteira que ele falou que ia pegar um gato, ia bater até com o gato morto. A gente sabe que bater com o gato morto é uma palavra que todos nós falamos, mas cara, não é literal, né? Ninguém vai pegar um gato e vai bater em alguém. Então, digamos que esses idiotas togados não compreendam o português e entendam que realmente o cara estava ameaçando pegar um gato e bater na cabeça de alguém. Então, digamos que eles sejam desse nível de idiotice. Se esse fosse o caso, ele seria preso de 1 a 6 meses, ou multa. Por que ele está preso, ou pegou uma pena de 9 anos? Porque, de acordo com o togado que parece bêbado sempre, ele diz que o que aconteceu é que o que o Daniel Silveira fez foi contra a democracia, contra o mundo, contra Deus, contra... É o maior crime de todos os tempos. Então, eles falaram que foi um crime, não foi uma ameaça a um juiz, foi uma ameaça à nossa democracia, foi uma ameaça ao nosso Estado de Direito. Quer dizer, inventou um montão de coisa para prender o cara. Então, a gente já vê que tudo foi errado. Aí você tem o presidente Bolsonaro, que simplesmente fez o que todo presidente tem prerrogativa e autoridade para fazer. Perdoou. Acabou, não tem discussão.
Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o Bill Clinton perdoou o seu irmão, que era um traficante de drogas. As pessoas falam, cara, que coisa ridícula, coisa imoral. É legal, tá na lei. Não tem questionamento. É na lei. Não gostou, muda a lei. Xandão, não gostou? Muda a lei. Mas a lei diz que o presidente pode fazer isso. Então o presidente fez, cara. Então a gente está aqui. Primeiro, o cara está preso que não era estar preso, porque ele é um deputado, pode falar o que ele quiser e não pode ser preso por isso. Segundo, que se realmente ele tinha ameaçado alguém, então a prisão ia ser de 1 a 6 meses e multa. Ninguém é preso por uma ameaça, né? Então tudo bem. E terceiro, que mesmo depois dele ter sido preso, o Bolsonaro perdoou o cara, então o cara já era para estar solto. Aí a gente fala, mas Fábio, aí eu estava vendo, Mário, o advogado do Daniel Silveira explicando a situação, que você tem um tempo, né? Se você fica preso 10% do tempo, então você já tem como pedir para ser solto um pouquinho. Ele ficou 10%, aí o Alexandre de Moraes mudou para 25%. Você, porra, peraí. Então ele fica 25%. Aí o Alexandre de Moraes agora diz, você chegou a 25%, mas agora tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Ou seja, o cara, ele está rasgando a Constituição todo dia, mas a realidade é que é algo pessoal, ele não quer o Daniel solto. É algo pessoal. Viu, não é... Fábio? Deixa eu só te cortar um pouquinho. Você falou dos 25%. Eu acho que ele vai usar a métrica, ele vai usar a fala da Dilma, tá? É 25% de 30%, de 35%, de 40%. Porque, de acordo com o advogado, era 10%, ou mais ou menos assim, do tempo. E depois ele falou, não, o Daniel Silveira é diferente, é 25%. Mas aí ele conseguiu ficar os 25%. Então, pô, não, mas então é a multa, mas então, daqui a pouco, então eles vão inventando coisas, e a realidade é que ele não quer te soltar o cara. Agora, se o Daniel Silveira fosse esperto, ele teria, em vez de ser preso por isso, ele teria dito que ele é traficante de droga. Olha, então aqui uma trouxinha de maconha, uma trouxinha de cocaína aqui, e automaticamente já teria sido solto. Pô, já teria sido... Se ele tivesse preso por tráfico, já estaria solto. O Barroso solta as pessoas que são presas por tráfico, né? Teve uma mulher aí que ficou não sei quanto tempo, foi até ele e foi solta. Entendeu? Então já teria solto. O problema, cara, é que ele... Se ele fosse preso por corrupção, ele já teria anulado a pena dele. E até dado dinheiro a ele. Em vez de estar por multa, ele estaria recebendo dinheiro. Porque, entendeu? Então é um absurdo. Agora, ele será solto? Eventualmente terá de ser solto, porque não vai ter mais como prender todas as ilegalidades que o Alexandre de Moraes coloca. O advogado e o Daniel Silveira simplesmente cumprem, ou seja, eles não estão brigando, eles estão simplesmente cumprindo. São 10%, tá 10%. 20% aqui tá 20%. É isso. Então eles estão cumprindo, vai chegar um ponto que vai ter que soltar. Mas quando será isso, né? Quando? Não sei, cara, porque é uma coisa pessoal. Não tem nada de lei, não tem nada de Constituição. O cara é um prisioneiro particular do Alexandre de Moraes. É tortura, é isso que a gente vê no Brasil de hoje, tortura aberta. Pois é, meus amigos. Quer complementar mais alguma coisa, senhor Bernardi, ou não? Vocês trouxeram aqui bastante lucidez para o assunto, né? O que a gente espera mesmo é que o Daniel seja solto mais rapidamente, e que esse é o nosso desejo. E para isso mesmo que houve essa vaquinha, que o Paulo Faria, que é o advogado dele, reuniu aí o dinheiro necessário para pagar a multa, só complementando o que o Fábio trouxe aqui com muita propriedade o artigo 147 do Código Penal, né? Que se houver uma ameaça, ou ele é preso, né? Detenção, não necessariamente é reclusão, né? Ou multa. No caso do Daniel, as duas coisas. Além da prisão, a multa. Então, ou é um ou é outro. Só que para o Daniel, a dosimetria é diferente. E aí eu lembro daquela imagem, aquela que a cabeleireira aqui do interior de São Paulo pintou de batom lá no STF, aquela estátua, né, da mulher com venda nos olhos. Aquilo ali representa que a justiça é cega, porque ela não distingue quem ela está julgando. Não interessa quem quer que seja. Mas, nesse caso, distingue. A justiça ela tem um olhar agora, ela olha para quem está julgando. Quer ver um outro exemplo? Que Carmen Lúcia, durante o processo eleitoral, né, disse que não pode haver censura.
Mas só agora nós vamos criar essa censura prévia aqui durante o período eleitoral. Por quê? Porque estão olhando. A justiça, ela tem um outro princípio, que é o princípio da inércia. Ou seja, ela só se movimenta se for provocada. Mas não, hoje a justiça está abrindo inquérito, a justiça está provocando, né? A justiça tem sido ativa, e ela não é ativa. O princípio da justiça, ela é reativa. Ela só age, né, depois de ser provocada. Mas no Brasil, nós temos, né, um novo instituto aí, e alguém colocou aqui que lugar de ovo na frigideira. E quando nós temos um ovo podre, o que você faz quando tem um ovo podre na sua bandeja? Pois é. Complicado, meus amigos, mas nós vamos vencer essa batalha, né? A verdade sempre vence. Deus, eu creio que Deus vai fazer uma rebuliço, uma reviravolta no nosso Brasil. Não vai demorar muito tempo, não, tá? Não é para 72 horas, mas não vai demorar. Quando eu falo quando a gente lê a Constituição, né? Todas as ameaças que eu li, né, sobre crime de ameaça, no máximo, se você pegar todos os piores do pior da ameaça, o cara ficaria preso 3 anos. Né? No máximo, juntasse tudo o pior do pior. Mas a ameaça foi um gato morto, mano. Gato morto não é ameaça, né? Mas tudo bem. Pois é. Vou tentar trazer nos próximos dias aqui o Dr. Paulo Faria para conversar com a gente aqui, para dar esclarecimento, para falar qual que foi, se saiu já a resposta, né? Qual que foi a resposta aí. Mas nós vamos conseguir vencer essa batalha. Mas vamos lembrar que, Mário, o Brasil está sofrendo muitos danos morais. É verdade, danos morais. É verdade. Vamos seguindo, então, vamos continuar falando de justiça, meus amigos. Olha só. Polícia Federal tem prazo de 5 dias para concluir o inquérito contra Bolsonaro, por suposto taxas mágicas. Então, pessoal, olha só. Entraram com um pedido aqui, mais precisamente um ministro do TSE, né? Eu vou ler aqui a primeira linha, ó. Em decisão recente, o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Raul Araújo, estabeleceu um prazo de 5 dias para que a Polícia Federal conclua o inquérito administrativo aberto em agosto de 2021. O inquérito tem como objetivo apurar declarações feitas pelo então presidente contra as caixas brasileiras. A determinação, feita em 28 de junho, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônica na quarta-feira, dia 24. Verifica-se que o prazo concedido para a conclusão do mencionado registro especial número 2021 0058-802 transcorreu sem manifestação da Polícia Federal nesses autos, afirmou o ministro Raul Araújo. E aí eu queria saber, começando desta vez pelo Fábio Tom,